Senhoras e senhores, boa tarde. Saudamos estudantes, funcionários e professores das escolas municipais e estaduais que nos prestigiam com suas presenças nesta tarde. É com muita alegria e gratidão que iniciamos a transmissão deste evento realizado em parceria entre o 7º Batalhão de Polícia Militar, a 21ª Coordenadoria Regional de Educação e a Prefeitura Municipal de Três Passos. Este evento marca a Semana Nacional do Trânsito, que ocorre entre os dias 18 e 25 de setembro. Fizemos um evento similar nesta manhã. Sou a Ivani e farei a apresentação e a mediação da palestra que tem como título Educação para o Trânsito. Estou aqui como assessora da CIPAV+, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar, e também como assessora da Educação para o Trânsito da 21ª CRE. As palestrantes são as instrutoras do PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência do 7º Batalhão. São as soldados Juliana Bol e Rafaela Cristina Stegmeyer. Contamos com a participação especial da professora Lucimara, que está aqui conosco, professora Lucimara Locatelli, que é a coordenadora pedagógica da educação infantil da Rede Municipal de Ensino. E neste ato representa a Secretaria Municipal de Educação deste município de Três Passos. A seguir, e para suas saudações iniciais e a palestra propriamente dita, convidamos soldados Juliana e Rafaela, que são instrutoras do PROERD do 7º Batalhão, da Polícia Militar de Três Passos, com sede em Três Passos. Com vocês, meninas. Boa tarde a todos, então. É uma honra estarmos aqui novamente. Hoje de manhã já conversamos com os alunos da rede de ensino da parte da manhã, com o objetivo, então, de trazer um pouquinho de conhecimento e de informações sobre o trânsito, né? Algo que é do nosso cotidiano, todos temos que nos locomover, né? Então, eu me chamo Juliana, trabalho tanto nos projetos sociais quanto em outras demandas aqui da Brigada Militar. E hoje nós vamos fazer uma conversa com vocês a respeito do trânsito. As dúvidas podem ser enviadas pelo chat, e aí, ao final da palestra, então, nós faremos as explicações. Vou passar para a Rafaela. Então, boa tarde a todos. Eu sou a soldado Rafaela, e como a Juliana falou, hoje nós vamos ter, então, uma conversa referente ao trânsito, coisas simples que no dia a dia às vezes passam despercebidas por nós. Então, nós vamos iniciar com uma apresentação de slide para vocês, porque tudo é importante no trânsito. Quando a gente foi fazer nosso material, a gente achou que eram tantos temas para serem abordados, então, tudo é importante, mesmo nem todos vocês sendo ainda condutores, né? A maioria é pedestre somente, né? Mas então a gente intitulou essa palestra Educação para o Trânsito, né? Em conjunto com a Coordenadoria Estadual de Educação e também com o município de Três Passos, né? Então, inicialmente a gente vai começar falando sobre a importância de nós sabermos o porquê que o nosso trânsito está da maneira como está, por que as coisas são assim, né? Então, tudo que se locomove hoje, comida para chegar nas nossas casas, combustível, nossas roupas, tudo é feito através de automóveis, caminhões, né? Veículos. Então, o primeiro veículo, então, que a gente trouxe ali em 1908, quando ele foi criado, ele fez parte de uma revolução industrial, então. Os veículos abriram portas, né, para que a nossa
civilização começasse a vender mais, para que os caminhos realmente se abrissem. Hoje a gente sabe que tudo circula pelas nossas rodovias, né? Quando não funciona bem essa parte, a gente fica sem combustível, fica sem frutas, sem remédios, né? Então, tudo circula nas nossas vias. E o que vem a ser o trânsito, então? A gente se pergunta, né? Será que o trânsito são só os carros, né? Então, historicamente, o trânsito é considerado pelo simples ato de caminhar, né? Movimento de veículos e pedestres em um conjunto, né? Então, um conjunto feito pelo homem, o veículo e a via. Então, sempre que a gente tem esses 3 elementos, nós podemos falar que nós estamos diante do trânsito, né? Então, para que exista uma organização, né, mínima nesse trânsito, foi criado o nosso Código de Trânsito Brasileiro, onde tem todas as denominações ali, tudo como deve ocorrer, como deve funcionar o trânsito. Tanto a parte de educação para o trânsito, para nós nos tornarmos condutores, quanto a parte administrativa, quando acontece alguma coisa, ou até mesmo penal, quando alguém sofre uma multa, tá? O nosso código, como diz no slide, ele é um código de paz. Então, ele foi criado para que nós possamos circular com maior fluidez no trânsito, para que todos que temos um veículo possamos andar de forma a respeitar todo mundo, né? Então, por isso que todo condutor, quando faz sua habilitação, a partir dos 18 anos, ele é obrigado a passar por aulas teóricas, aulas práticas, para poder sair, então, um condutor de veículo. Então, vocês podem enxergar, todo mundo faz a mesma coisa, né? E quando alguém faz algo diferente do que está no código, dá acidente, né? Então, a gente vai ver um vídeo, pessoal, que é bem antigo, mas ele, apesar de ser antigo, ele retrata bastante como que os nossos condutores, às vezes, se comportam de maneira diferente quando estão atrás de um veículo, né? Conduzindo um. Acho que ainda tá, né? Uhum. Então, como a gente pode ver no vídeo, né, é um péssimo exemplo de motorista, que não para na faixa, que não tem paciência, que não quer esperar o sinal, ou que tranca o trânsito, né, achando que é o dono da rua. Então, alguns exemplos que não devem ser seguidos. E que muitas vezes acontece, né, muitas pessoas entram dentro do carro e acham que aquilo é um tanque de guerra e vai passando reto como se nada mais importasse. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os pedestres. Porque todos nós somos, né? Independente da idade, sempre vai ter um momento em que a gente vai ter que circular nas vias, nas calçadas, né? A pé. Então, assim como os veículos, né? Precisam respeitar sinalização de trânsito e normas, nós, os pedestres, também precisamos. Então, como já foi falado, o trânsito nas cidades ele tem aumentado a cada dia, né? E nós, então, pedestres, devemos ficar cada vez mais atentos ao andar por essas ruas, porque cada vez tem mais movimento de carros. Então, todo ano no país são registrados inúmeros acidentes de trânsito, e muitos deles envolvem, então, os pedestres, os atropelamentos. E um dos motivos, então, é a falta de atenção e a imprudência, tanto por parte do condutor, como também pela parte do pedestre, porque os dois, né, têm que estar respeitando, então, as leis de trânsito. Porque o pedestre também faz parte desse sistema, como foi dito, as vias, né, os veículos e as pessoas, tudo isso faz parte, então, e tem seus direitos e deveres no Código de Trânsito. Então, vamos começar um pouquinho sobre os nossos direitos como pedestres. Então, toda vez que a gente estiver atravessando, então, uma via sobre a faixa, nós, pedestres, temos a prioridade de passagem.
Como tem ali na imagem, né, o pedestre, então, vai atravessar, espera, o carro parou, e aí sim o pedestre segue. Por quê? Porque ele tem o direito de atravessar sobre a faixa para chegar ao outro lado. Nos locais com semáforo, sinaleira, né, aqui na cidade nós temos 3 sinaleiras, uma até tem, né, ali para fora do pedestre passar, portanto, nas outras não. Como que funciona? Então, quando vocês já estão, né, o sinal está vermelho, vocês estão passando na faixa de segurança, e abre esse sinal, então ele fica verde, mas vocês já estão, não concluíram ainda a travessia, o carro deve esperar. Porém, se o sinal está verde, mesmo que tenha ali uma faixa de segurança, o pedestre, né, vocês devem sim esperar o sinal fechar. Porque na sinaleira, né, no semáforo, o que vale é o que está, então, nas bolinhas, né? Ali o verde e o vermelho. Então, quando o sinal estiver vermelho, vocês podem atravessar, e quando estiver verde, vocês aguardam ele ficar vermelho para chegar ao outro lado. É uma dúvida que tem muito, e muitas vezes acontece dos pedestres acabarem mesmo com o sinal verde querendo cruzar ligeiro na frente dos veículos. E não pode, tem que aguardar. Então, é assegurado aos pedestres, né, a utilização dos passeios, né, das calçadas. Então, é a passagem apropriada, é onde nós temos que caminhar, não é na rua, não é em cima dos cordões, às vezes que tem, a gente deve caminhar pela calçada, pelo passeio. Isso tem geralmente, então, nas nossas vias urbanas, na nossa cidade, quase todos os locais têm a calçada. Já onde não tem, que é os acostamentos, como às vezes na BR ou nas vias rurais, aí sim a gente deve andar então na borda da pista, sempre o mais longe possível, né, dos veículos, e sempre no sentido contrário dos carros, né, ou ônibus, enfim, dos veículos que vêm. Por que no sentido contrário? Para quem, no caso, nós pedestres estamos indo, a gente consegue visualizar o carro que está vindo na nossa direção. Se por acaso o carro se perder ou vier para cima de nós, a gente vai ter como talvez pular, né, para o lado, né, ali sair da visão do carro. Porque se a gente está andando na mesma direção, no mesmo sentido, o carro vai vir e muitas vezes a gente não vai enxergar e pode vir a ser atropelado. Então, fica melhor pro motorista visualizar o pedestre quando é nesse sentido e também para nós pedestres enxergar o fluxo dos veículos. Então, tendo passeio, né, calçada sempre na calçada e não tendo sempre, então, andando no sentido contrário do veículo. Deveres. Então, o que nós temos de deveres como pedestre? Sempre nós devemos atravessar na faixa de segurança. Por quê? Porque tem várias na cidade, né? Elas estão sempre nas esquinas, quando liga ali tem a questão das faixas. Então, não tem desculpa, não tem. Não, se nós andarmos, né, principalmente na parte do centro, nos bairros, não é todo local que tem. Mas no centro tem várias faixas de segurança. Então, sempre atravessar na faixa. Olhar para os dois lados antes de atravessar. Não é porque você está na faixa que tu vai pegar e vai cruzar. Não, tu tem que sempre ver se o veículo que está vindo também vai parar, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda não se tem essa cultura, às vezes, de parar na faixa de segurança, né, para o pedestre passar. Então, a gente tem que ver também se esse veículo vai diminuir a velocidade e vai parar, para não ter nenhum risco de, não, eu estou na faixa, eu estou certa, e quando vê, acontecer um acidente. Sempre passar em linha reta, não começar a andar na faixa e quando vê, já está lá no meio na outra esquina, quase, né, cruzando. Então, começou na faixa, termina até o final, não correr para não acabar caindo, às vezes não, se machucando. E também sempre olhar com atenção se às vezes a gente está na calçada e tem um veículo estacionado, se o carro que está vindo vai enxergar. Que às vezes a gente sai de trás ou de uma árvore ou de um outro veículo e o motorista acaba não vendo que tem um pedestre que quer atravessar. Isso acontece muito, vocês ainda não dirigem, não têm habilitação, a maioria dos alunos, né? Mas para quem é adulto e já tem, acontece às vezes de você estar próximo à faixa e quando vê alguém sai de trás de um carro e tu acaba não enxergando, né? E freia meio em cima. Então, também sempre tem que ter esse cuidado de ver que o veículo vai sim parar.
E também, vocês que pegam ônibus, ou até quando às vezes vão de carro para a escola, os pais levam, sempre esperar, sempre que possível, esperar que o veículo que deixou vocês, então saia para vocês atravessar a rua. Às vezes deixa do lado contrário, né? Na outra faixa, ou vocês têm que passar para o outro lado da via. Então, sempre espera aquele veículo que deixou, que vocês desceram, sair do estacionamento para daí, então, vocês atravessarem. Porque numa dessas, vocês podem ficar num ponto cego e o motorista vai olhar no espelho, não vai enxergar e pode também vir a acontecer um acidente. Então, esses são os deveres. A gente tem direito, mas nós também temos que cuidar dos nossos deveres e prestar bastante atenção para evitar ao máximo qualquer tipo de acidente. Pedestre vezes o celular. Então, o celular, vocês bem sabem que cada vez a gente usa mais e ele tem mais funções. Então, muitas vezes o celular, quando é utilizado pelo pedestre, né, quando a gente caminha nas ruas, pode causar uma distração, uma desatenção. Porque a gente está ali com o telefone na mão, não está às vezes olhando para a rua, não está olhando para os lados, né? Pode até mesmo, às vezes, bater em outra pessoa que também está usando, né, o mesmo passeio. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao utilizar o aparelho celular enquanto a gente caminha na rua. Porque a gente pode não perceber que o semáforo mudou de cor, né, e passar no sinal verde, pode passar fora da faixa, né? Então, o Detran do Paraná diz que aumenta em 80% as chances de atropelamento para quem lê, digita, fala ou ouve música enquanto está caminhando, né, nas vias. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com os fones de ouvido. Porque muitas vezes, quando a gente está com o fone, a gente não escuta o som ao que está ao redor, ou escuta, né, de forma mais baixa. Então, às vezes, alguém está buzinando, está te alertando de alguma coisa, e tu está ali cantando e não está nem percebendo o que está acontecendo em volta. Então, vai acontecer, talvez, de você se distrair, ficar desatento e acabar acontecendo um acidente. Então, sempre cuidem quando vocês estão usando, param para digitar, né? E quando estiverem com fone de ouvido, ouvindo música, né? Não é que não pode usar, não é proibido, vocês podem, mas sempre com atenção redobrada, né? Prestem atenção no celular, mas também ao redor, no que está acontecendo enquanto vocês caminham. E trouxemos também, né, algumas dicas para vocês, coisas que a gente conversou e vê que acontece às vezes que a gente presencia, né, não só trabalhando, mas também às vezes como pedestres ou como condutores na cidade. Então, vocês, né, principalmente os mais novos, né, crianças, pré-adolescentes, não pode colocar a cabeça ou os braços para fora da janela, tá? Não pode ficar em pé nem dentro do carro, né? Ou no ônibus, porque se você estiver de pé, né? Dentro do ônibus ou do carro, você vai começar a não estar usando o cinto. E os braços e o pescoço, a cabeça para fora da janela é muito perigoso, porque se vier o carro a fazer uma freagem, né? Necessitar parar um pouco mais ligeiro, ou às vezes nem sempre a gente está errado, às vezes vocês, né, a gente está andando certinho, alguém sem querer bate atrás. Então, tudo isso a gente tem que pensar que pode acontecer. Então, vai ter um risco muito grande, muito maior de quem está sem cinto, em pé ou com os braços, né, a cabeça para fora, se machucar. Já pensou se o carro vira e vocês estão com o braço para fora? Então, é muito sério, tem que realmente cuidar essa questão. A questão dos ônibus, né, como eu já falei também, de sempre se precisar, então, desembarcar e não puder esperar o ônibus sair, o ônibus ficar parado, sempre desembarcar, né, passar por trás do veículo e não na frente. Se passar pela frente, talvez o motorista não vai enxergar e vai dar um acidente. Evitar sempre brincadeiras que possam distrair o motorista, né? Passar a mão na frente do rosto, chutar o banco, às vezes querer mostrar uma coisa no celular, então evitar, o motorista tem que estar concentrado. Sempre usar o cinto de segurança, né? Não é para nós da brigada que vocês têm que usar o cinto, é para a segurança de vocês. Não é porque o policial vai multar. Então, sempre usar o cinto, porque se vier acontecer algum acidente, vocês vão estar mais seguros. E daí lembrar também sempre os pais ou com quem vocês costumam andar de carro, dizer, temos que colocar o cinto para nossa segurança. Às vezes a gente acaba não tendo esse hábito, né? Ou às vezes esquecendo, então é sempre bom lembrar de usar o cinto.
E também, para quem tem menos de 10 anos, sentar no banco de trás. Então, quem não tem 10 anos ainda, não pode sentar no banco na frente do lado do motorista. Depois a Ju vai falar bem certinho, né, das cadeirinhas, dos assentos e explicar melhor essa parte para vocês. Questão de brincar, né, andar de patins, de skate, de bicicleta nas ruas. Então, sempre evitar, se precisar andar nas ruas, evitar de ficar próximos, né, aos automóveis, as bicicletas, evitar de ficar empinando, né, andar sobre uma roda, porque vocês podem achar que aquilo é legal, ou querem impressionar, ou eu sempre faço, eu nunca caio, mas, às vezes, num horário, se vocês estão indo, por exemplo, para aula, no horário da uma e pouquinho, né, sempre tem muito movimento, porque está todo mundo indo para o trabalho ou para algum local. Então, aí vocês resolvem empinar a bicicleta ali, sem querer se desequilibram e caem, e o carro, às vezes, não vai ter tempo de frear, não vai conseguir desviar, e isso vai dar um acidente bem feio. Então, se querem empinar, né, o que não é recomendado, mas nunca no asfalto, na via, onde tem os demais veículos. Tanto o skate também, né, agora eu vi que está voltando bastante o pessoal andar de skate, sempre cuidar para não ficar andando no asfalto, nas descidas, né, que pode vir um carro no outro sentido ali e acabar dando um acidente. Então, tentar fazer essas atividades sempre num parque, numa praça, né, num local que não passe demais veículos. Questão também de bola, ou uma coisa quando, né, vai para a rua, também tentar sempre brincar em pátios fechados, né, porém, se não der ir para a rua, sempre quando for buscar, olhar para os dois lados, não sair correndo atrás da bola, sempre cuidar, né? Porque pode vir um carro ou qualquer outro veículo e não lhe dar tempo de parar. Então, sempre quando for para a rua, sempre tem que olhar, tem que ter uma atenção. Questão de passear com os animais de estimação também, né? Para a segurança do animalzinho e de vocês, ter uma coleira, ter uma guia, né? Para que e andar sempre também na calçada, não no meio da rua, né? Só na hora de atravessar para não dar nenhum perigo. E sempre, né? Todos vocês sabem, mas é sempre bom lembrar, né? Que a gente sabe que às vezes, infelizmente, ainda acontece. Menores de 18 anos não podem dirigir veículos, tá? Não pode. Só pode dirigir veículo quem tem carteira de habilitação, que vai lá, vai aprender as normas de trânsito, como pode fazer, vai aprender desde o início a ter, então, um cuidado com o trânsito, tá? Então, menores de 18 anos, eu sei, já me ensinaram. Não, não pode. Só vai saber realmente dirigir após ter habilitação. Então, menores de 18 anos não podem dirigir nenhum veículo, tá? Isso é para ter uma qualidade no trânsito e para ser seguro para todo mundo. Pessoal, ainda nessa parte dos pedestres, a gente hoje de manhã não falou, mas é importante. Quando vocês saem da escola, normalmente quem vai a pé para casa, às vezes saem num bolo de aluno e vão caminhando no meio da rua, alguns do passeio, outros na rua. Isso aí tem que cuidar muito, tá, pessoal? Porque principalmente em dia de chuva, tá todo mundo com guarda-chuva, quem vem buscar vocês na escola, às vezes querem parar exatamente num lugar para buscar, para se molhar o mínimo possível, né? Tanto na entrada quanto na saída da escola. Então, é preciso se atentar, tá, pessoal? A condução de qualquer coisa com motor, né, é uma máquina, então, mais difícil de parar. O pedestre tem que ver que ele é o menor dos elementos do trânsito, né? A via está ali, todos usamos ela, mas os automóveis e as motocicletas, ônibus, são maiores do que nós pedestres. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Vamos sair em bando? Vamos, mas vamos atravessar a rua, todos fazem o que a Rafaela mandou, olha para os lados, atravessar sobre as faixas, né? E aí, no momento que puder, ingresse no passeio, não fique na rua, tá? Não vamos dar sorte para o azar. Então, a gente vai falar um pouco também sobre as motocicletas, apesar de vocês não serem condutores, mas nós sabemos que tem uma grande infinidade de adolescentes que querem pilotar motocicletas antes de possuir a habilitação. Então, por isso que trouxemos essa temática.
Então, a falta de habilitação e o consumo de álcool, né? As pesquisas apontam que são as principais causas de acidentes com motociclistas. Então, 67% dos acidentes com motos na cidade de São Paulo resultaram lesões graves e aconteceram com motoristas que não possuíam carteira de habilitação. Ontem mesmo eu estava voltando para casa e eu dei o pisca para a direita do meu carro na sinaleira, ali perto da Caixa Econômica. E uma moto veio, eu vi ela, né? Uma moto veio do meu lado pela direita e não esperou nem o sinal abrir. Dobrou à direita e se foi, né? Se eu não vejo, imagina que se eu estou com outras pessoas no veículo e eu não vejo, eu poderia simplesmente cortar a frente dela, derrubar. Estava um motorista e uma mulher atrás na carona. Então, pessoal, nós brigadianos, policiais, sabemos quem não tem habilitação. Porque quem tem habilitação jamais vai fazer uma ultrapassagem pela direita, né? As ultrapassagens todas são pela esquerda, todas, por questão de visibilidade, por questão de acatar o Código de Trânsito. Então, é muito triste, assim, a gente sabe a quantia de pessoas que tem, e nós não temos tantos policiais, assim, para fazer a fiscalização, né? Nós trouxemos um caso aqui, se não chegou ao conhecimento de todos vocês, a gente vai falar sobre isso agora. Um menino, então, que tinha recém-completado 18 anos, acabou falecendo no início do mês, na cidade de Derrubadas, tá? Aqui pertinho. E esse menino era morador da Esperança do Sul, talvez alguém tenha conhecido ele. Então, esse menino acabou fugindo de uma barreira policial, ele fugiu simplesmente por não ter habilitação, não tinha nada de mais errado com ele, ele acabou fugindo, acabou perdendo o controle da motocicleta e veio a óbito, tá, pessoal? Então, assim, menores de 18 não podem pilotar motocicletas nem conduzir veículos, mas se os pais, enfim, alguém der uma motocicleta para vocês, ou eu piloto trilha, moto de trilha, você faz trilha, ela tem que ser transportada até a trilha por uma carrocinha, você não vai pilotando a moto de trilha até a trilha, né? Então, a gente sabe que isso é um esporte, né? Mas os pais que permitem, então, que seus filhos utilizem motocicletas de trilha têm que saber que ela não é para se locomover dentro da cidade. Então, ela não tem placa, não tem identificação nenhuma. É só você se colocar em um lugar diferente. Imaginem vocês que vocês sejam um pedestre atropelado por um motociclista de trilha. Como vai achar esse motociclista? A gente hoje tem muitas câmeras na cidade. Alguém que foge do local do acidente, a gente consegue identificar por câmeras. E como é que eu identifico um motociclista de trilha se nem placa tem? Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro. E se eu fosse o pedestre? E se fosse meu irmão? Será que eu ia gostar que esse motociclista saísse por aí desse jeito? Então, a gente trouxe esse caso que aconteceu, uma tragédia, tá? Nós, como falamos hoje de manhã, esse menino, né, nesse final de semana aqui, ele acabou se acidentando, ele fugiu 4 vezes da Brigada Militar, aqui na cidade de Três Passos e também em Tenente Portela, e acabou se acidentando, tá? Só pelo motivo de não ter habilitação. Então, pessoal, aquilo que eu estava falando, caso alguém, algum pai, mãe, enfim, dê uma moto para o seu filho antes dele completar 18 anos e antes dele possuir habilitação, isso é responsabilidade dos pais, tá? Tanto que se os filhos forem abordados, a multa vai para os pais. Ocorre que, pessoal, não tá certo, tá? Que fique muito claro isso, independente do pai ou mãe que esteja participando, não está certo. Tem que ter maioridade para ter veículo. E se uma viatura, alguma polícia tentar parar, pare. A única coisa que vai acontecer é esse automóvel, essa motocicleta ser recolhida para o guincho e uma multa. Mas você vai ter sua vida preservada. Então, não tente fugir. Talvez vai tentar fugir uma vez, 2 vezes e talvez não vai ter a próxima. Então, a gente vai falar sobre os equipamentos importantes para conduzir uma motocicleta, então. Caso vocês forem
passageiros, então, de uma motocicleta, né, caroneiros, saibam que precisa ter 7 anos, no mínimo, de idade para ser um passageiro de uma motocicleta, tá? Antes não pode levar uma criança de 4 anos na moto, não pode, tá? Não pode, ai, mas é rapidinho, é só sair aqui da brigada, eu vou até ali na Hildo Meneghetti. Não pode, tá? Não pode, porque o para-choque da motocicleta é o condutor. Então, a pessoa vai cair e vai acabar se acidentando muito feio, tá? Então, o uso do capacete, pessoal, o capacete tem selo de validade porque é para ser respeitado, ele não dura para sempre, tá? Ele é adequado para a cada idade. Então, a partir dos 7 anos de idade, existe capacete. Então, para o meu filho de 10 anos, que eu levo de moto para aula, eu tenho que usar o capacete para a criança de 10 anos, eu não posso dar o meu capacete de adulto para ele, tá? Porque não cabe na cabeça dele, é maior. Então, sempre afivelar bem o capacete aqui debaixo, tá? Então, e a viseira sempre baixada em função dos insetos e objetos que podem entrar dentro dos olhos e provocar acidentes. Sobre o transporte de crianças, pessoal, quem é pequeno, quem tem irmãos pequenos, a gente fala para vocês atentarem, tá? A gente quer falar para vocês porque sempre a criança é mais fácil de mudar seus hábitos, e a criança cobra dos pais também, né? Então, a criança até 1 ano de idade, ela tem que estar no bebê conforto. Então, bebê conforto atrás do veículo, né? Atrás do banco do carona. De 1 a 4 anos, então, ela vai usar a cadeirinha, né? De 4 a 7, então, a criança vai usar o assento de elevação, porque o cinto pega muito em cima aqui no pescoço, né? E de 7 a 10, ela deve permanecer no banco de trás. Caso essa criança ainda for muito pequena, ela pode continuar usando o assento de elevação, para que ela possa usar o cinto, tá, pessoal? Senão o cinto acaba pegando aqui no rosto. Então, o cinto tem que pegar na parte assim de baixo, tá? Então, a gente pede para vocês, para que vocês ajudem a cobrar também, né? Dos pais, às vezes esquecem na pressa, na correria, né? E é importante, as crianças pequenas, qualquer impacto, elas são arremessadas. E o corpo, qualquer corpo estranho dentro do veículo que é arremessado, ele adquire a capacidade de 1 tonelada e ele pode ferir, né? Pode provocar um acidente. Então, ciclistas, tá? Falamos então dos pedestres, das motos, né? Agora, então, nós vamos falar um pouco dos ciclistas, que muito de vocês devem andar de bicicleta em casa, às vezes até para ir para a escola. Então, é importante vocês saberem algumas coisinhas, algumas regrinhas básicas, né? Para andar de bicicleta. Então, nós temos alguns itens que são obrigatórios, então, de acordo com o CONTRAN, né, para quem anda de bicicleta. O que seriam esses itens obrigatórios, então? Um espelho retrovisor, para quê? Para que vocês possam, ao querer dobrar, né, entrar numa rua, conseguir olhar pelo espelho, como funciona no carro ou na moto, né? Olhar se vem algum veículo atrás para vocês poderem dobrar sem medo e sem acontecer um acidente. Campainha. A campainha é como se fosse a buzina do carro, né? Ou da moto, né? Vocês querem chamar a atenção para alguma coisa, é importante ter a campainha. Sinalização noturna. Os olhos de gato, né? Que a gente costuma falar. São os refletores, eles estão nos pedais, vocês podem observar nas bicicletas de vocês, depois, se alguém for para casa de bicicleta ou quiser olhar, que nos pedais já vem com a própria bicicleta, né, uma partezinha meio alaranjada, que na frente e atrás da bicicleta, para quando pegar a luz do veículo, enxergar que ali, então, tem uma bicicleta se movimentando. Principalmente se está andando na BR, que é mais escuro, vai chamar atenção. O que não é obrigatório, então, mas a gente recomenda que se use. Principalmente, né, agora tem muitas pessoas que andam de bicicleta na BR, é sempre importante o capacete, porque como na moto, quando a gente cai, é o corpo da gente que está exposto, não tem nada ao redor para nos proteger. Então, o capacete bem preso, né, como na moto, é muito importante. Luvas, né, cotoveleira,
joelheira, os óculos para não entrar nenhum bichinho, ou às vezes uma poeira, até pode ser uma pedrinha, né? Voar e acabar machucando os olhos de vocês. Então, isso não é obrigatório, mas é recomendável que vocês usem para a própria segurança de vocês. Agora, algumas informações, então. Ciclista. Vocês têm a preferência, então, no cruzamento, né? Quando cruza duas vias, a preferência é do ciclista, tá? Vocês podem entrar, dobrar, a preferência é como se fosse o ciclista, é como se fosse uma moto menor. Então, ela tem a mesma questão, né? A gente tem que sempre prestar atenção só se não vem nenhum carro no outro sentido ou do lado que nós vamos fechar. Então, não pode cortar, é minha preferência, eu vou me enfiar na frente do carro. Não, né? Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, olhar se não tem veículos à esquerda, para não ser fechado e não ter um acidente, mas a preferência é, sim, do ciclista. Ciclovia. A gente sabe que aqui em Três Passos a gente ainda não tem uma ciclovia, né? Uma ciclofaixa. Então, a gente anda na rua normal, junto com os carros e demais veículos. Então, a gente sempre deve circular na borda da pista de rolamento, né? Mais próxima à calçada, sempre no mesmo sentido, então, né? Dos carros. Se os carros estão indo, né, nessa direção, a bicicleta também vai no mesmo, como se fosse um veículo. E sempre cuidando, então, com a questão, às vezes, que alguém pode abrir uma porta, né? Ver qual o veículo que está do lado. Então, sempre tem que ter esses cuidados. Ao pedalar na rua, então, a gente também tem que ficar sempre à direita dos carros, seguir esse fluxo. A questão da calçada, né? O ideal não é o ciclista andar em cima das calçadas, porque a calçada é feita para o pedestre. Porém, quando vocês são ainda menor, ou andam às vezes com o pai, com a mãe, não em alta velocidade, vocês podem sim, nada impede de vocês usarem a calçada. Mas o cuidado também, né, tem que ser com o pedestre. A gente não pode andar ligeiro, a gente não pode passar, atropelar os pedestres, a gente tem que ter esse cuidado sempre. E a faixa de pedestre, então, serve ou não serve para quem anda de bicicleta? A gente enxerga, muitas vezes, que os ciclistas, eles estão em cima da bicicleta e cruzam ligeiro na frente, né, na faixa de segurança, às vezes não dá nem tempo do veículo enxergar de onde que veio aquele bicicleteiro. Então, a gente tem que ter essa noção e tem que saber que se a gente quer atravessar a faixa de segurança com a bicicleta, a gente tem que desembarcar da bicicleta e empurrar ela na faixa. Porque daí vocês não são mais ciclistas, vocês são pedestres. Então, toda vez que vocês estiverem de bicicleta, vocês não podem atravessar a faixa, vocês são como um veículo. E a partir do momento que vocês desembarcam dessa bicicleta, vocês vão andar na calçada e vão atravessar a faixa, porque vocês se tornam de novo pedestres. Então, vamos ter esse cuidado para não atravessar, até porque quando você está na bicicleta, a velocidade é muito maior do que a pé. Então, às vezes, não vai dar tempo do veículo ver e vai sim causar um acidente. Então, é bem importante essa questão. Aqui temos uma imagem, então, dos itens de segurança, tá? Reforçando. O capacete, que não é obrigatório, mas é um item muito importante, então, de segurança. Ficar também, como no caso dos pedestres, atento quando estiver pedalando com os fones, né? Muitas vezes a gente vai andar de bicicleta, então foi como uma atividade com os fones, ouvindo música, então se atentar mais, porque você não vai escutar como quando vocês caminham o que está, né, ao redor. Os refletores, então, atrás da bicicleta, na parte de baixo, né, do banco, é muito importante ter essa luz vermelha, de preferência, se puderem colocar aquela que pisca, porque vai chamar muito mais a atenção dos motoristas. Então, quando é escuro, os carros têm as luzes, né, os faróis, a sinaleira, vai enxergar aquela moto, aquele carro. As bicicletas não. Então, se tu está num local mais escuro, isso vai facilitar para que a pessoa que esteja dirigindo enxergue a bicicleta e não venha causar um acidente quando vier atropelar, né? Usar, então, a campainha para alertar quando necessário, também fica na parte da frente da bicicleta. As luvas, né?
que não são obrigatórias, mas são muito úteis para proteger, caso a gente cai, né? Geralmente a gente bota a mão, então vai proteger. Na frente também, ali na parte da frente da bicicleta também pode ter, né, um refletor, umas luz branca, né? Aí de preferência branca, por quê? Porque já ajuda a dar uma clareada, né? Como se fosse um farol de um carro, para chamar também a atenção do motorista que vem, né, na rua, na frente contrária. Às vezes tu tá num cruzamento, alguém vai querer entrar, vai enxergar que vocês estão indo, né? E outra questão bem importante é o calçado fechado. Como nas motos a gente deve, né, é norma andar com calçado fechado, nas bicicletas não é obrigatório, mas vocês vão estar mais protegidos, porque é como nas mãos para a gente colocar a luva. Tu vai cair, tu vai raspar no asfalto ou no calçamento direto. Se tu tem um calçado fechado que não vai cair, que nem o chinelo pode até soltar, né, do pé, vai manter firme ali no pedal, isso vai auxiliar para que vocês não se machuquem tanto. Claro que a ideia não é que vocês caiam, né, mas a gente sempre tem que pensar que isso pode vir a acontecer. Então, a gente tem que sempre estar preparado para essas situações. Outra questão assim, ó, sinalização com a bicicleta. Por quê? Com os veículos, a gente usa os piscas, né? Às vezes ainda as pessoas esquecem, infelizmente, muito de dar a seta. Porém, é muito importante para a gente conseguir andar, né, no fluxo, no trânsito, saber se o carro vai dobrar, não vai dobrar, o que aquela pessoa que está na nossa frente vai fazer. E isso não é diferente com a bicicleta. Então, ali nós temos alguns sinais, né, com o braço espichado para virar à esquerda, né, para o lado esquerdo, o braço direito espichado para dizer que vai dobrar à direita, né? Ou se não conseguir levantar a mão, pode ser também com a esquerda, com a mão levantada para cima, né? Espalmada para cima. A última imagem traz ali para se vocês forem parar, talvez precisar parar ligeiro do nada, ou às vezes não tem um acostamento, enfim, espicha, né? Bota o braço reto para baixo para fazer um sinal. Talvez nem todos os motoristas, né, todos os condutores vão ter conhecimento desses sinais, mas com certeza vai chamar a atenção do motorista. Por que vocês estão fazendo aquele gesto? E automaticamente o motorista, no instinto, vai diminuir a velocidade, fazendo com que, então, não vai ocasionar um acidente. Claro que vocês não vão espichar o braço e já vão entrar e dobrar, vocês também vão precisar da forma ter um cuidado de olhar, ver se o veículo vai parar, não vai, para vocês fazerem essa conversão. Mas é uma forma também de vocês se comunicarem com os demais veículos que estão andando na mesma via. Nós vamos passar um vídeo para vocês novamente sobre que vai falar sobre o que nós já conversamos agora, na verdade. É para reforçar todas as dicas e para vocês terem um pouco de momento lúdico. Só um minutinho, vamos ver se vai dar certo aqui. Tá bom. Só um minutinho. Olá, tudo bem? Eu sou o Zig. Sou um super-herói super secreto e também super invisível. Ninguém consegue me ver, mas sou orientador das crianças no trânsito e estou aqui para contar uma aventura para vocês. Clubinho Honda apresenta Trânsito Amigo. Esta é Nanda. Ela é a irmã mais velha de Duda. Elas vão juntas para a escola todos os dias. Pai, por que eu ainda tenho que ir sentada na cadeirinha e não no banco como a Nanda? Por quê? Na sua idade, Duda, a cadeirinha é a forma mais segura de andar de carro. Enquanto você tiver menos de 7 anos, tem de usar a cadeirinha especial. Eu não uso mais cadeirinha. Lá, 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 lá. Nanda, você não usa mais cadeirinha, mas também só pode ir no banco de trás. 10 anos não pode sentar no banco da frente. Ah, e tem de colocar o cinto de segurança sempre.
Pai, o Totó pode ir com a gente até a escola? Depois você traz ele de volta. Tudo bem. Cadê ele? Totó, vem! Ok, Totó. Eu também gosto de você. Agora vai lá pra trás que vamos passear. Vem aqui, Totó. Mas peraí. O Totó também precisa usar o cinto de segurança. Pra quê? Ué, assim como uma pessoa, um animal pode se machucar numa brecada brusca. Além disso, o cachorrinho solto pode atrapalhar quem está dirigindo. Todos dentro de um carro precisam de segurança, Nanda. Mas esse cinto é muito grande pra ele. Por isso que animais têm de usar um cinto de segurança especial. Aqui está. Nanda, por favor, coloque o cinto no Totó. Enquanto isso, do outro lado da cidade... Esse é Tony, o mais velho da turma. Ele já tem idade para ir para a escola na garupa da motocicleta da mãe. Vamos, Tony. Prendeu bem o capacete? Prendi. Olha só, o carro do pai da Nanda e da Duda de um lado e do outro a moto da mãe do Tony. Estamos aqui num cruzamento, que como o nome já diz, é onde as ruas se cruzam. E percebo que quando todos de uma rua passam, os que estão na outra esperam. Isso acontece para que cada um tenha sua vez de passar de maneira organizada, evitando acidentes. Pai, por que a gente tem de parar toda hora? Porque o semáforo está com a luz vermelha. Isso quer dizer que devemos parar para que os veículos das outras ruas possam andar também. Agora o sinal abriu. Podemos andar de novo. Então verde é para andar e vermelho para parar. Isso, Nanda. Veja aquele semáforo ali na frente. Está verde. Podemos passar. Mas olha só a cor. Ih, ficou amarela. E agora ficou vermelha. Quando fica amarelo, quer dizer que você deve ter atenção que vai ficar vermelho. Ou seja, no amarelo você deve começar a parar. Então verde é ande, amarelo é atenção e vermelho é pare. Que isso? Gostei. As cores são bonitinhas. Pelo visto, o Totó também acha. Esse é o Neco e ele adora colecionar figurinhas. Ele e Tony são amigos. E aí, Neco, conseguiu aquela figurinha que você tanto procurava? Consegui, Tony, olha só. A figurinha mais difícil e importante do álbum. Neco, presta atenção. Você não pode sair atravessando a rua assim sem olhar. É muito perigoso. Nossa, nem percebi. Obrigado, Tony. Tony, preciso pegar minha figurinha. Fiquei um mês para consegui-la. Vamos lá pegá-la. Pelo visto, preciso entrar em ação. Hã? Bom dia, meninos. Por acaso vocês estão pensando em fazer o que eu acho que vocês estão pensando? Hein? Vocês estão pensando em atravessar a rua? Sim, precisamos pegar a figurinha que voa pro outro lado. Muito bem. E vocês sabem como atravessar a rua? Horas. É só esperar os carros pararem e passamos pro outro lado. Não é bem assim, não. Não? Como é, então? Duas coisas são muito importantes para atravessarmos a rua. Primeiro, fazer isso na faixa de pedestres. E depois, só atravessar quando o semáforo de pedestres estiver verde. Tem semáforo para carro e pedestres? Sim, um para cada um. Quando um está vermelho, o outro está verde. Olhem só. Então vamos lá, Neco, mas pela faixa de pedestres. Ah, lembre-se que também é importante olhar para os dois lados da rua antes de atravessar. Muito bem, garotos. Ufa, deu tudo certo. Bem, parece que nem tudo. E a figurinha está indo embora de novo. Tchau, meninas. Boa aula, hein? Tchau, pai. Beijo, papai. Beijo, Totó. Nossa, Duda, olha aquilo. O Neco e o Tony estão correndo do quê?
A gente precisa pegar logo essa figurinha porque a aula começa daqui a 10 minutos. Tô tentando. Nossa, tá entrando no parque. E agora? Por que esse homem tinha que usar capacete? Se estivesse sem, a figurinha não grudaria na cabeça dele. Ah, Neco, o ciclista está certo. Para a segurança de quem anda de bicicleta, é importante usar o equipamento completo, como capacete, luvas e cotoveleiras. Eu sei, mas... E a minha figurinha? Perdi pra sempre. Acho que chegou a hora de eu entrar na história de novo. Olha, Neco, a figurinha soltou como que por mágica. Pelo visto, meu anjo da guarda tá por perto. Vamos lá, Tony. Vai, semáforo, fecha logo. Fica vermelho. Vamos! Vai cair na poça d'água. Vai molhar e estragar minha figurinha. Nanda? Obrigado, Nanda. Ah, minha figurinha linda. Tá vendo? Nós mulheres sempre salvamos o dia. Oi, Tony. Esses dois. Ufa, deu tudo certo, mas cansei. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aventura e lembre-se de todas as dicas de segurança no trânsito que foram mostradas aqui. Elas são muito importantes para nosso dia a dia. Até a próxima, pessoal! Pessoal, então, só para, antes de nós falar sobre a questão do álcool, nós vamos falar também sobre os ciclomotores, tá? Vocês talvez já tenham visto aquelas bicicletas, motos elétricas circulando pela cidade e os overboard, eu acho, não sei se é assim que se fala, aquele patinete também elétrico. Então, tudo que não empreender, que não possuir 50 cilindradas, não precisa de habilitação, tá? Então, esses equipamentos, eles não empreendem muita velocidade. Então, não tem placa, não tem identificação, mas eles devem seguir as normas de trânsito também. Então, quem desejar utilizar esses patinetes, esses equipamentos, e quem for condutor dessas, né, os adultos dessas motocicletas elétricas, eles têm que saber que, como ela emprega menos velocidade, ela deve andar pelo lado direito também da pista, sempre como se fosse uma bicicleta, tá? Motocicletas essas acima de 50 cilindradas, então, até menos cilindradas que precisa de habilitação, elas precisam de uma autorização para conduzir esses ciclomotores, tá? Então, quem desejar comprar esse equipamento deve fazer uma autorização com aulas e habilitação, igual é feito para a carteira de habilitação, mas vai ser com menos horas aulas, tá? Então, vai ser uma autorização para circular. Então, tudo isso que nós falamos até agora, pessoal, faz parte do Código de Trânsito, é para um bom trânsito seguro, mas nada funciona, pessoal, se nós estivermos diante de álcool, né? Não combina essas duas coisas. Então, a bebida alcoólica é uma das drogas mais consumidas em todo o mundo, tá? Associada a festas, comemorações. Então, quando a gente tem uma vitória de algum time, vamos comprar chopp, comemorar. Então, os nossos pais, os adultos que nos cercam, fazem isso. Então, é por isso que ela é uma bebida muito consumida, né? E ela vem crescendo muito entre os jovens. Apesar de nós sabermos, vocês saberem que o consumo e a bebida alcoólica é proibido para
menores de 18 anos. Por quê? Porque estão em desenvolvimento, o corpo não está todo formado e os danos que o álcool provoca nos adultos são muito mais sentidos no corpo de um jovem, de um adolescente. Então, aqui temos um gráfico que mostra os danos do álcool no nosso cérebro, então, deixando ele mais lento, com falta de coordenação, falha de memória, perda de autocontrole, né? O nosso coração, então, com o álcool, ele fica enfraquecido, o músculo, reduz a quantidade de sangue bombeado para todo o corpo, provoca batimentos irregulares, podendo ocasionar pressão alta. Nos ossos, o álcool causa deficiência de cálcio, osteoporose. No nosso pulmão, baixa imunidade, bronquite. Na garganta, então, a gente tem problemas de câncer de garganta. No nosso fígado, né, cirrose, pancreatite, pode ocasionar nos nossos rins desidratação, não filtrar nosso sangue direito. Então, os males que o álcool causa são todos esses, sem estar a pessoa dirigindo. Imagina ela dirigindo uma máquina, como nós falamos, operando uma máquina, né? Então, por isso que essa combinação não é saudável, nunca devemos fazer uso de bebida alcoólica e dirigir um veículo, ou uma bicicleta, ou uma motocicleta, justamente porque causa todos esses danos, né? A gente trouxe umas imagens que são bem chocantes e né, os veículos partiram ao meio, não há o que fazer nesses casos, né? Todos os finais de semana, nós da Brigada Militar atendemos ocorrências de trânsito com vítimas fatais, às vezes, e com aqueles que não se lesionam de forma fatal, às vezes levam lesões para o resto da vida, como fratura das pernas ou de algum outro membro. Então, pessoal, apesar das imagens serem fortes, a gente traz para vocês que são jovens, crianças que podem sim mudar a consciência do nosso trânsito no futuro, tá? A gente conta com a participação de vocês para lembrarem os pais de vocês das regras todos os dias, porque o adulto, na batida do trabalho, às vezes acaba esquecendo, né? O celular virou um vilão do trânsito, né? A gente acha que pode operar o celular e um volante ao mesmo tempo, né? Então, aconteceram acidentes aqui dentro da cidade de Três Passos, né, com óbito, onde a gente não consegue acreditar que alguém passa o canteiro, adentra outra pista, dá de frente de um caminhão, dentro da nossa cidade, onde a velocidade máxima que pode ser empregada é 40 km por hora, né? Então, a gente tem bons asfaltos, pedimos para a administração municipal fazer boas ruas, agora nós temos e estamos com acidentes. Então, pessoal, aqueles cordões que tem em frente, nas esquinas, aqueles amarelos, né, que não é para ser escalados, eles foram colocados ali para evitar acidentes nos cruzamentos. Nós tínhamos um número muito alto de acidentes, diminuiu, graças a Deus. Então, nas duas frentes tem as faixas de pedestres, né? Então, tudo que o poder público pode fazer para diminuir os acidentes é feito, mas nós, os homens, mulheres, crianças, adolescentes, temos que fazer nossa parte, que é se atentar para as regras, né? Então, pessoal, o que nós tínhamos para passar essa parte é isso, e agora estamos abertos às perguntas que surgiram no decorrer da nossa apresentação. Oi, pessoal, voltando, então, já está disponível no chat o link para o registro das presenças. Até agora eu percebi apenas uma questão. Identifica como Jean e pergunta: se o indivíduo for de menor e estiver com a moto dos pais, os pais vão presos? É uma pergunta cuja
intenção a gente não conhece, né? Então, com vocês, meninas, a resposta mais adequada ao Jean Borges. Então, Jean, no Código de Trânsito nós temos infrações e temos as penalidades, né? O que acontece, então, se um jovem sem habilitação, menor de idade, for abordado com uma motocicleta? Os pais dele não irão presos, tá, pessoal? Eles irão responder, sim, por permitir que o filho ou um jovem, enfim, conduza essa motocicleta, mas isso é um crime, tá? Mas ele vai responder em liberdade. Então, por isso que ele vai receber a multa de trânsito também, a motocicleta vai para o guincho, tá? Então, por isso que a gente implora para vocês. Primeiro, não conduzam motocicleta sem habilitação. Segundo, se for conduzir, forem abordados, parem diante da abordagem, não fujam, para não acontecer o que aconteceu com esse jovem que a gente relatou. Pessoal, se ainda quiserem fazer perguntas, o chat está disponível. Eu estou me ouvindo? Não? Olá, vocês me escutam? Sim? Então, nenhuma pergunta mais, pessoal. Fiz aqui algumas anotações parecidas com a que eu fiz hoje pela manhã. Entre habilitação e habilidade, né? São palavras com a mesma raiz. Nós obtemos a habilitação de terceiros, depois nos submetemos a testes, a provas específicas. Bom, isso, como é que nós vamos nos submeter a uma habilitação se nós ainda não temos habilidades? Né? Se nós ainda não adquirirmos habilidades, para que nós vamos nos submeter a uma habilitação que nós sabemos que vão ser reprovados? Por que a professora Evani está falando isso? Porque algumas habilidades o ser humano só adquire depois de certa idade. Não adquire logo com 14, com 15, com 16 anos, mesmo que o corpo da pessoa seja um rapaz, uma moça de altura já quase de adulto, porque hoje a meninada cresce logo, né? Cresce com maiores que os pais, geralmente, porque as habilidades motoras, cognitivas, entre outras, a gente vai adquirindo aos poucos. E, nesse sentido, tem estudos científicos, principalmente da neurociência, entre outros, que colaboram muito para que as leis sejam adequadas. Mas isso faz muito tempo que a lei é assim. Só consegue habilitação para dirigir veículos automotores. Se eu estiver errada, meninas, me ajudem aqui. A maiores de 18 anos. Por quê? Porque tem comprovação científica e entende-se que antes dos 18 anos não temos desenvolvidas as habilidades ou as capacidades plenas para dirigir veículos automotores. Por vários motivos que não nos compete aqui elencar. Então, por estes e outros motivos, não vamos receber habilitação para dirigir veículos motores antes dessa idade. Como também não é recomendável fazermos outras coisas antes de completarmos a idade certa, né? Porque também temos leis, temos regras de convivência, e isso tudo precisa ser considerado. Bom, se não temos mais perguntas, não é? Não temos mais perguntas, então vamos para as nossas finalizações, quando cada um dos representantes das instituições parceiras fará uma pequena fala. Antes, vou lembrar-lhes novamente e solicitar que façam o registro de presenças. O link está ali no chat. Precisamos saber quantas pessoas estiveram presentes na nossa atividade de hoje.
E para as considerações finais, chamamos a professora Lucimara, que está aqui comigo, dividindo o espaço da Rede Municipal de Ensino de Três Passos. Em nome da Secretaria, então, quero agradecer a oportunidade de estar participando e poder oferecer às nossas escolas da rede essa formação tão importante, né, que é para nossos jovens, crianças das escolas. Agradecer as meninas também, as soldadas, a Juliana e a Rafaela, por todo esse conhecimento, né? Muito obrigada. Gratidão, professora Lucimara, pela parceria. Esperamos que essa seja uma entre as muitas que surgirão, então, a partir de aqui, realizadas em prol da educação. É importante que muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho e juntos a gente vai mais longe, consegue mais, até com esforço reduzido, não é? Um pouquinho de cada parte a gente vai longe. Então, agora é o momento das nossas palestrantes, Juliana e Rafaela, do Colégio de 7º BPM, apresentarem suas considerações finais e depois eu volto para o breve fechamento. Então, pessoal, antes da gente se despedir, nós vamos responder um questionamento que surgiu agora, pedindo se na estrada de chão precisa equipamento para andar de bicicleta. Pessoal, em qualquer estrada precisa de equipamento para andar de bicicleta ou precisa usar cinto. Parem com isso, que dentro da cidade não usa cinto ou que não usa capacete na estrada de chão. Pessoal, vocês não têm que usar cinto, capacete, equipamento para agradar o policial, nem para alguém ver. É simplesmente um equipamento de proteção individual de vocês, tá? Eu não tenho que usar a minha farda para o meu comandante ver. Eu tenho que usar porque ela é meu EPI. Então, assim, ó, em qualquer lugar, entrou no carro, cinto, subiu na moto, capacete, liga a luz, tem que ligar, tá? Foi pedalar na estrada de chão, tem que usar o equipamento que a gente falou, os obrigatórios, tá? Por quê? Porque pode ter algum desavisado, pode ter um motorista que não está enxergando vocês direito. E daí? Ah, eu fui lá pedalar, me passei a hora, estou voltando para casa de noite. Quando vejo, vem um motorista louco e me atropela. E daí? Eu vou dizer que eu não estava de equipamento porque não é obrigatório? Então, pessoal, vamos parar de querer agradar as autoridades, tá? Nós da brigada, a gente não está aqui para ser vilões do trânsito. Nós queremos ajudar e é por isso que a gente veio conversar com vocês, tá? Então, as normas do trânsito estão lá para ser cumpridas. Então, vocês que a maioria são ciclistas, vocês devem tomar cuidado com principalmente essa parte, ser pedestre e ciclista, tá? Então, cuide por onde vocês andam. Vocês têm que vocês se cuidarem, porque o motorista do carro, da moto, do caminhão, ele é superior, ele é maior, ele é mais grande. Então, pode ser que ele não enxergue vocês, tá? Então, em qualquer lugar se aplica as regras de trânsito. Inclusive, as regras de trânsito são aplicadas para nós também, brigadianos, tá? Mas vocês podem perguntar para nós, e por que o brigadiano não precisa usar cinto sempre? Nós precisamos usar cinto sempre, tá, pessoal? Ocorre que, às vezes, a gente está em deslocamento para uma ocorrência e a gente não pode ir na ocorrência e ficar preso dentro da viatura. Então, assim, ó, às vezes nós temos que balançar os bens no momento, tá? Para patrulhamento, nós devemos usar cinto, mas quando estamos em ocorrência, no acompanhamento, numa fuga, né? Então, às vezes, a gente desafivela o cinto para poder desembarcar mais rápido, tá? Mas saibam que nós não temos o peito de aço e se nós estivermos sem cinto numa situação e acabar a viatura capotando, a gente vai sofrer as consequências de não ter utilizado, tá? Só que como nós somos profissionais dessa parte também do combate à criminalidade, a gente sempre pesa, né? Eu tenho que treinar, desembarcar ligeiro e desafivelar o cinto e sair, e daqui a pouco às vezes sair atirando, né, pessoal? Então, por isso que a gente tem essa situação. Então, agradecemos a presença de todos.
Obrigada pela oportunidade para a gente discutir mais essa semana de trânsito. Estamos à disposição aqui. Como eu falei hoje de manhã, nós temos o 190 para qualquer emergência. Lembrem, 193, número dos bombeiros, caso precisarem, acidentes de trânsito, eles também atendem. E aqui na Brigada Militar, nós temos o telefone 3522-1052, que é aqui da nossa cidade, na sede. Às vezes a gente liga 190, cai em outra cidade, então 3522-1052, não tem custo, pode ligar e solicitar ajuda em qualquer caso. Abraço a todos. Então, queremos agradecer, né, por essa parceria, por podermos, então, explanar um pouquinho, né, sobre o trânsito nessa semana tão importante, para relembrar coisas que muitas vezes a gente já sabe, e é sempre bom reforçar, né, e desejar a todos, então, uma boa tarde, e gratidão, então, por esse momento de aprendizado. Alguém perguntar a parte da tarde? Sim. Bom, antes de agradecer, eu vou dizer que nós recebemos pelo chat, pelo celular, muitos elogios, aos quais compartilho, elogios, imagens de turminhas assistindo, tudo muito maravilhoso, que nos faz muito feliz, porque este momento de educação para o trânsito foi bem aproveitado, tanto de manhã, quanto de tarde, quanto por escolas municipais, escolas estaduais, a partir dos ensinamentos, das lições, do conhecimento de nossas queridas soldadas Juliana e Rafaela, com essa apropriada e elucidativa palestra. Muito agradecidas, realmente. Nossos agradecimentos também aos colegas do Núcleo de Tecnologia da 21ª CRE, que tornaram possível essa transmissão. E, em nome da 21ª Coordenadoria Regional de Educação, gratidão às escolas, professores e estudantes das redes estadual e municipal de ensino que nos prestigiam ainda com suas presenças. Tenho a certeza mesmo de que saímos daqui mais educados e preparados em relação ao trânsito, assunto do dia a dia de nossas vidas, que a prevenção é essencial. É como as meninas falaram. Eu não vou usar os meus acessórios, eu não vou seguir as leis para agradar ao policial, à professora ou aquilo que se falou na palestra. Eu vou usar os equipamentos, eu vou tomar os cuidados para proteger a minha vida, a minha integridade física, a felicidade da minha família. O autocuidado, que é tão importante. E falando que a prevenção é essencial, vamos lembrar aquele dito popular, diz a avó, vovó, mamãe falava, melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? E para nós, obrigada por responderem as perguntas do chat, do formulário de presença, do registro de presenças, isso aí é muito interessante. Agradeço, então, novamente a parceria, a Prefeitura Municipal, aqui representada pela professora Lucimara, a Brigada Militar, aqui representada pela soldada Juliana e Rafaela. Muito obrigada mesmo. E, como eu vou dizer para vocês, até a próxima parceria. Abraços calorosos a todos, muito agradecida e até breve.